Primeiramente, dar boa tarde aí a todo mundo que está aqui. Eu já vou meter um pouquinho o bedelho no debate anterior, certo? No último comentário, a provocação de Henrique. É o seguinte, a questão da consultoria, treinamento das ferramentas que já existem, assim, eu discordo que isso seria uma alternativa factível para esse desafio de Duda, assim, até por conta de investigações que foram feitas para construir o meu desafio, certo? Assim, pessoas que tratam com o MEI me relataram que existem 60 leads, às vezes, 60 leads em algum evento, palestra para o MEI, e que 6 pessoas chegam para comparecer, tá entendendo? E essas 6 pessoas chegam para comparecer, muitas vezes é porque essas pessoas, desse público específico, do MEI, o padeiro, né, que foi o grande exemplo, eles não sabem inglês, e aí eles não conseguem acessar o Zoom porque eles não sabem inglês, eles não conseguem baixar a ferramenta, entendeu? Então, assim, como é que a gente chega numa massa de centenas de milhares de e-mails, centenas de milhares de pequenos negócios? Não existe consultoria que atenda a essa escala no cliente final. Então, a gente precisa criar meios e mecanismos que possibilitem essas centenas de milhares de pessoas pensar em alternativas completamente fora da caixa, para que uma pessoa com o mínimo de conhecimento digital que tenha, ele consiga participar do evento, consiga participar do evento, consiga interagir no evento, consiga contribuir, abrir o áudio, enfim, interagir aquilo ali e gerar um ciclo virtuoso assim de conhecimento, tá entendendo? Então, assim, eu acredito na minha particularidade, na minha humilde opinião, com a investigação que foi feita, eu acredito que a solução de consultoria não é uma solução factível para atingir essa pessoa, porque esse é o público que a gente está querendo atingir, esse é o público que a gente está querendo engajar e a gente quer que eles aprendam. Então, a gente precisa ter uma solução que consiga democratizar o acesso ao evento, e que essas pessoas consigam contribuir, né? Contribuir e aprender e ser puxado para dentro, né? Ser puxado para dentro na estratégia de relacionamento do Sebrae. No YouTube não pode ser, porque não tem a interação. Pode até ser um evento de massa, mas não tem a interação. Então, e aí, como é que a gente consegue? Essa é a grande missão da gente em conjunto, né? Do grupo de Duda, eu já estou dando pitaco, mas eu acho que essa questão, essa provocação não podia ficar de fora. Eu sou um meio desobediente e fui lá e falei. Beleza. Vamos nessa, vamos falar um Ah, pouco. muito bom, Rafa, muito bom. Beleza, Essa sua Silvio. reflexão aí é muito pertinente, viu? Legal, legal. É bom, vamos enriquecer esse debate aí, É, beleza? o Bora para universo é minha. imenso, né? O universo de clientes nosso é imenso. Então, como de fato trazer esse nosso cliente, é, que ele de fato ele consiga utilizar as ferramentas, né? Então, é um desafio gigante. Valeu. É isso daí, vamos nessa. Vamos para um pequeno negócio orientado a dados. Boa tarde a todo mundo. Eu sou membro do Startup Team, que fez uma investigação em como é que a gente pode ajudar os pequenos negócios a tomarem melhores as suas decisões, a decidirem melhor, a serem mais competitivos, utilizando do universo dos dados, né? Como é que a gente consegue traduzir e democratizar o acesso dessas pessoas aos dados. Vamos nessa. Desafio, né? Como podemos capturar e traduzir para o empresário dados sobre o seu nicho de mercado, seu nicho de atuação e também tendências do seu setor, para então indicar possíveis inovações de produtos e serviços que possibilite ele a diversificar o seu mix de produto e melhorar as suas vendas ano a ano, certo? Então, recomendar como é que ele pode inovar, como é que ele pode trazer coisa nova para o seu portfólio e que faça ele vender mais e melhor, certo? Os resultados esperados, né, do desafio, é, que o NPS dessas soluções seja de 80% no período do go-to-market, né? A gente vai ter as fases de prototipação, a gente vai desenvolver um MVP, mas quando a gente já estiver na esteira de produção, tornando isso já um produto fechado que tem um NPS de 80%, entre julho do ano que vem e dezembro, que é a parte de aceleração vai estar no radar de todo mundo, diversificar o mix de produtos e serviços ofertados pelas micro e pequenas empresas em 30% por ano, então é um terço aí. Hoje eu tenho o meu mix de produtos. Muitas vezes esse mix de produtos ele não eu tenho vários produtos da curva B e C que não tem um giro muito grande. Então como é que a gente pode em 30%, em um terço, diversificar esse mix de produtos e identificar novos produtos que tenham uma boa saída, que sejam da curva A, produtos ou serviços também, né? Gerar novo valor. Obter o aumento médio da carteira de clientes, né, para diversificar. A carteira de clientes é até algo muito interessante, é que
a falta de clientes, a ausência de clientes é a maior causa apontada de fechamento de pequenos negócios no Brasil, numa pesquisa que foi feita pelo próprio Sebrae, se não me engano, de 2018, é um dado mais recente que tivemos acesso. Então, o que é que faz o teu negócio fechar nos primeiros 2 anos, uma mortalidade infantil do negócio? É não ter cliente. Então, é obter um aumento sustentado ano a ano da carteira de clientes dessas empresas, certo? E também diversificar os fornecedores. Eu acho que alguns cases vai deixar mais claro o porquê de diversificar os fornecedores. Também 1/3 por ano, né? Para isso tudo é em linha, né? São indicadores indiretos de sustentabilidade de longo prazo das empresas, né? Que é a diversidade de produtos e serviços que os clientes identificam valores, aumento de clientes sustentado também, né? E essa inovação vai trazer o crescimento sustentado. Pode passar, Fê. Vamos lá, vamos para o contexto, né? O empresário tradicional, ele apresenta dificuldades para acessar e traduzir os seus dados. Ele tem um acesso muito restrito, que está muito grande muito fechado aos grandes players de dados do mercado, e de traduzir, de ele conseguir entender o que é que esse dado significa para ele, então, tomar decisões quanto a isso, né? Fazer um diagnóstico e tomar decisões. E ele também não consegue acompanhar as tendências do seu setor para inovar, ampliar o seu posicionamento e crescer no mercado. O que é que eu vou vender amanhã? O que é que eu vou vender na próxima data do calendário do comércio? Nem sei qual é. A gente acabou de sair do Dia dos Namorados, agora Dia dos Pais. O que é que eu vou vender no Dia dos Pais? Então, eles têm muita dificuldade quanto isso. Então, eles tomam decisões estratégicas com base em empirismo e no momento das suas negociações, o feeling do momento com as suas negociações e conversas com o cliente. Isso é um problema porque a baixa acessibilidade de dados, a baixa acessibilidade e a subutilização desses dados por parte do empresário resulta na tomada de decisões com alto risco e uma lenta adaptabilidade às mudanças das necessidades do cliente. E, além disso, impede também o aperfeiçoamento da oferta de produtos e também a ampliação da carteira de clientes, que é a maior causa apontada, já deu spoiler antes, né, de fechamento dos pequenos negócios no Brasil. E aí, acho que a parte mais rica aqui desse nosso encontro, que são os cases que verificamos o problema. A gente, nas últimas semanas, entrevistamos seis empresários de comércio e também de serviços, e aqui a gente tem alguns cases que eles apontam, né, a deficiência, a dificuldade com relação a dados que eles encontram, principalmente na definição de estratégias de venda e monitoramento da concorrência, né? Então, o primeiro case é com inovações de portfólio. Como botar para dentro mercadoria nova para vender na minha loja, né? Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, é uma loja de produtos naturais aqui do Recife, e os seguintes depoimentos foram identificados em entrevista. Os meus estagiários de nutrição, eles estão por dentro do que está saindo, do que está vendendo, e eles alertam para a gente, olha, tal produto está vendendo bem, está na mídia. E aí ele vai lá e faz algum pedido, né, com base em informação subjetiva na percepção dos seus próprios colaboradores. Os produtos são cíclicos, é basicamente pesquisa mesmo no Instagram e concorrência. Então ele vê alguma coisa que está quente, que é novidade, ele faz um pedido lá, né? E o pedido vai ter, às vezes não vai ter uma recepção boa, às vezes vai ter uma saída legal, mas aí vai logo cair no esquecimento, porque já vai vir outra inovação e vai comer esse mercado, né? A gente tem um leque de fornecedores. O próprio fornecedor chega aqui na minha loja e diz, olha, isso aqui que é novidade, está saindo na loja de fulano, vamos fazer um teste? Então, a gente faz um pedido mínimo, e o pedido mínimo a gente sabe que tem custo, né? Então, não é sempre que tem liquidez, não é sempre que se tem a possibilidade, né? Às vezes pode ser um teste muito caro. Pode passar, Fernanda. Acesso a dados sobre o seu nicho, né? Também na loja de produtos naturais. Sobre o meu setor, eu não sei de nada. Eu sei da minha loja. Eu tenho um histórico de dados aqui agregado de 7 anos de loja. Agora, sobre a concorrência, que costuma vender na região, eu não tenho nada disso. Então, a gente sente que o cara tem uma visão do que ele é para ontem, né? Do conhecimento, aprendizado agregado até aqui, mas o que é que está rolando? Não sei, intuição empreendedora. E aí, para contornar isso, ele faz assim, às vezes eu sondo fornecedores. As pessoas gostam de fofoca, né? Se concorrendo devolveu mercadoria, tal, como é que é? Então, são canais informais aí para dentro que ele usa para buscar informações. E também tem uma boa relação com o concorrente.
para saber algumas informações, se pegou ou não pegou Pronamp, e como é que foi isso. Isso aí foi um caso que foi relatado com relação ao ano passado, né? Assim, os empréstimos, né, capital de giro, e aí faz-se comunidades para tentar municiar, mesmo com o concorrente, para tentar municiar o próprio o gestor do negócio, né? Aqui é outro caso, outros casos que foram verificados em entrevista com uma loja de moda íntima feminina. Eu tenho dificuldade em enxugar o meu estoque em variedade e quantidade de fornecedores. Eu testo muito. Ou seja, ela tem muita variedade e tem muito fornecedor, e aí essa variedade não sai, fica lá encalhada no estoque dela, e aí ela não tem capital de giro, porque a tua a grana toda da empreendedora tá retida, né, em estoque. E aí vem outro caso. À medida que eu acerto em um produto estrela, eu não vou ter uma quantidade boa, porque ela faz tantas experimentações, algumas são boas, mas saem, mas aí ela não tem uma quantidade boa para vender esse produto em massa, né? E não tem fornecedores estão distantes, não tem fornecedores que entreguem aqui em tempo hábil e acaba se perdendo oportunidades, pensando em calendário de comércio, Dia dos Namorados, Dia das Mães, perde, né? Porque não tem essa agilidade, né? E tem uma dificuldade de entender como é que danado é um potencial produto estrela. Eu perco oportunidades. Tem coisas que eu gosto mais, eu vejo mais. Coisas que me interessam menos, eu vejo menos. Então, a inovação aí é muito com relação à intuição e os gostos e as preferências do próprio empreendedor. Não existe nada que faz ampliar, fazer uma visão panorâmica, né, de inspirações e do que trazer para dentro do portfólio e se tornar algum produto estrela. E também outra aqui, essa daqui eu coloquei em negrito, até porque lembra muito o desafio o desafio 3 de estratégia de marketing. Tem horas que eu mexo tanto na minha campanha de anúncios que eu nem sei mais como ela começa. E eu sei que isso é errado. Então fica difícil, inclusive, monitorar o resultado do anúncio se você mexe muito, e aí é uma necessidade aí já de estratégia de marketing, né, evidenciada aí pela vivência do pequeno negócio. Pode passar. Os últimos cases, dificuldade de criação e acesso a fornecedores. Aí fornecedores em linha com o último resultado esperado do desafio. Essa daqui é uma loja de vestuários e artefatos políticos. Eu não consigo fazer ilustração e pesquisa de fornecedor que execute com excelência aquilo que a gente quer na velocidade que os nossos clientes demandam. Então, ela tem até ainda tem até uma dor boa, uma dor do crescimento. Tem uma velocidade, tem um cliente, mas não consegue acessar, não consegue ter conhecimento de fornecedores potenciais para conseguir entregar o que ela precisa para entregar para os seus clientes e ganhar dinheiro. A gente tem vários produtos que tem na cabeça, a gente tem estampas, mas não tem fornecedor. Eu adoraria ter informações de produtos e fornecedores entrantes. Eu não entro no banco de dados e vejo isso. Eu adoraria uma feira que mostrasse para mim vários fornecedores, porque eu sinto a falta de ampliar. Isso até é uma dor que a gente vê mais também bem recente, né? A gente às vezes tem feira de negócios, né? De algum segmento, e isso não está rolando essa interação, né? Nesses últimos tempos. Né? E essa é uma alternativa, né, para o problema, né? Criação de comunidade também, mas não existe banco de dados, avaliações, enfim, indicações e recomendações de reputação dos fornecedores para poder atender os pedidos do cliente enfim. O último case do setor de serviços, setor de hotelaria, né, competição, os players de mercado, né? A Booking estimula muito a competição. O que é que ele tem acesso a dados com relação ao mercado, o seu setor na Booking? Na sua região, a taxa de ocupação está maior do que a sua. Então, abaixa a sua diária para X reais e aumenta a sua taxa de ocupação. E aí estimula uma guerra de preços, sacrifica a margem, né, do próprio negócio, e aí insight mesmo de como que é que tu pode aumentar essa taxa por soluções criativas além de mexer no preço, não tem, assim, não existe. A Book tem esses dados, mas o pequeno negócio se estimula dessa oportunidade, né, de executar as reservas, né, porque quem está buscando, quem está procurando e quem vai pagar e quem vai reservar está lá, mas não tem nada mais do que isso.
E agora, por fim, é falar o que é que não queremos, né? O que é que o Sebrae não quer, o que é que nosso time do Sebrae Data Driven não quer. A gente não quer um painel de BI, um painel de BI é algo que traz o passado, a gente quer trazer para o pequeno negócio uma perspectiva, um farol de perspectiva de futuro, né, daqui para frente, com base nessa informação. A gente não quer um sistema de gestão interna, existem vários ERPs. Os empresários que a gente entrevistou, inclusive, têm um perfil mais maduro, muitos deles, sua grande maioria, usam sistemas ERPs, certo? Não queremos dar algo estático, queremos algo dinâmico. Eita, isso aí eu já estou falando que queremos, eu falo o que é que não queremos. Desculpa aí. Não queremos algo de difícil compreensão para o usuário, né? Algo que seja adequado com o perfil, com a persona dos pequenos negócios. Nós não queremos algo complexo de utilizar. Não queremos apenas um banco de dados. Não queremos soluções desintegradas com outras ferramentas, então, dados que existem ERPs, dado que existem ferramentas de venda digital, marketplaces, etc. Então, todas as caixinhas de ferramentas digitais desses empresários que estão já vivenciando a sua transformação digital, que agregue inteligência de mercado com todos os insights e todos os insumos dessas ferramentas. Não queremos uma solução com análises genéricas e nem um sistema que explica o passado. Por fim, não queremos atender apenas 10% do mercado. Como falei aqui, os principais entrevistados são empresários que já vivenciam um processo de transformação digital bom, mas não queremos atender só essa fatia, porque é uma fatia muito pequena do mercado. Não queremos atender 10% do mercado. Queremos uma solução que traduza os dados para esses 10% e, como hipótese, traduza também essa informação para todo o mercado, para todo mundo que possa ter acesso, interagir, estar dentro da base de teste, dentro da base dessa solução, que ela consiga entender as informações e os insights que a solução vai dar, né? Então, é isso aí. Agora vamos abrir para dúvidas e também assim para o time, Silvinha, Elô, para agradecer que estão por aí, Claudinha, Carol. Vocês querem fazer um. Vamos primeiro para as perguntas e a gente vai conversando. Bem, enquanto tem ninguém foi perguntar. Tá, tem uma pergunta no chat, Rafa. Falando, até se a Elaine estiver aí presente e quiser explanar, ela foi de um ponto específico que você mencionou sobre o case lá de produtos naturais, se e-commerce seria uma boa solução a ser oferecida a esse cliente. Se não, por quê? Certo. Agradecer a pergunta. O cliente ele já fez teste sim, e-commerce. Inclusive está bem presente, se não me engano, 40% do faturamento desse empresário por canais digitais, é por entrega, né? Ele usa, está dentro da base do RAP. Inclusive, se beneficiou, teve um crescimento muito grande por conta da pandemia, que ele já estava lá dentro, fez assim, grandes pedidos de embalagens, sacolas, e acabou a intuição empreendedora dele, que não foi com base em nenhum insight, nenhuma recomendação. Faça isso. Ele usou a sua intuição empreendedora, viu que estava todo mundo fechando, ocupou todo o estoque que ele tinha de pacotes e embalagens, e a resposta para ele em março, abril, no ano passado, foi assim, excelente. Nem por meio de e-commerce, mas nem por meio de um site proprietário de e-commerce, mas pelo próprio RAP, né, pela base do RAP, se beneficiou com isso. Tipo, isso aí é uma estratégia. O e-commerce é um canal de vendas, né? É conseguir um canal de vendas, mas não é saber qual canal de. É saber até qual canal de vendas entrar, mas o que vender nesses canais de vendas, como inovar. Então, não é colocar uma vitrine, a ideia. Não é. Não queremos. O que não queremos hoje é uma vitrine. Assim, não queremos uma vitrine. Queremos saber o que colocar dessa vitrine, ou sei lá. Um dos insights, né? Capturados em entrevista, né? Que botar nessa vitrine? Quanto pedir o que botar nessa vitrine? Massa, Rafa. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou o pessoal do STI quer fazer um complemento?
eu queria só complementar a fala de Rafa aí, dizendo que, assim, na verdade, ele, quando fala que a gente não quer exatamente uma vitrine, a gente quer a estratégia, né, do que colocar nessa vitrine. O que é que o cara quer saber é como é que está a concorrência, o que é que está no mercado, o que é que as pessoas estão de olho, o que é que as pessoas estão querendo, né, assim, acompanhar, entender mesmo a evolução daquilo que ele vende, ter os dados na mão. Assim, acho que é isso, mais ou menos, essa estratégia que a gente precisa entregar para os pequenos negócios. Obrigada, Ana. Alguém tem mais alguma dúvida? Se eu pudesse até agregar aí também a essa discussão, que seria tipo, ver se eu estou pensando certo, Rafa e Ana, e toda a CT. É bem o caso como a gente vê, ter a percepção de uma onda ou uma tendência, né? Ele não esperar por o que seria isso? Tem uma novela, e aí, pensando até em Caruaru, que acontece bastante, então tem uma novela, e aí o pessoal percebe, através daquela novela, uma nova onda de utilizar uma certa tipo de roupa. E ele fica sabendo isso por causa da novela, e ele coloca na sua linha de produção. Né? Só que existe o grande player que percebe que já anteriormente a novela, porque é uma tendência em outro país, por um exemplo. Então, ele antecipa quando a novela vence, então meio conectados, eles não ficam atrasados. Então, ele consegue perceber um pouco antes, mas a novela pode ser um input completamente, com base em dados, uma proposta de produto que o micro pequeno empresário poderia colocar na sua prateleira. Não seria isso? Então, até mesmo quando você viu agora falar do cringe, quando surgiu o cringe, assim, perceber que estava uma hashtag subindo muito alta, seria que não será colocar alguma coisa, se você trabalha com estampa, colocar uma blusa na sua estampa, não só pegar na caída, pegar na subida? Seria isso, Rafa? Queria abrir agora para os meus colegas do ST. Eu falei bastante, queria ouvir um pouco eles. Ô, Fernanda, boa tarde a todos. O raciocínio é esse, tá? Eu acho que é importante reforçar que o que a gente quer dessa solução é que ela não seja só um ponto de conhecimento, né? Não sejam só dados e geração de conhecimento, mas que ele influencie na tomada de decisão. Então, quando a gente fez a entrevista com os clientes sobre isso, uma coisa que era muito falada é que eles não tinham tempo para estar olhando para o mercado. Era uma coisa de, eu preciso sobreviver hoje, eu preciso fazer meu negócio ter lucro, eu preciso primeiro resolver meus problemas para depois olhar para isso. Então, eles reconheciam a importância de você ter inteligência de mercado, reconheciam a importância de olhar para fora, mas não conseguiam ver como é que isso poderia ser introjetado dentro da sua tomada de decisão e formulação estratégica. Então, acho que vale a pena reforçar que essa solução precisa, para ele, ser realmente um insumo em que ele diga, poxa, com esse dado aqui eu consigo saber o que eu vou fazer daqui para frente, tá? Obrigada, Silvia. Mais alguma consideração, dúvida? Só convidava. Complementando o que Silvinha falou, é diminuir o nível de incerteza. Assim. Como é que eu, com base em dados, eu posso dar uma recomendação para o cara que ele tenha algum nível de confiança assim, que aquilo pode dar certo? Né? Para diminuir o nível de incerteza, ou para trazer alguma coisa que está fora do radar. Porque se não está no meio da minha pesquisa de mercado, que eu defino, podem sair oportunidades, né? E a gente viu pessoas falarem isso, né? Que de perder, pô, tem meu horizonte, tem as minhas preferências, e aí eu perco, né? Colocar para dentro do meu radar, colocar para dentro da minha vitrine, e diminuir esse nível de incerteza. Massa. Se não tivermos mais dúvidas, a gente até conseguiu aqui no tempo, Thaisa, para o nosso próximo assunto aqui, que Vocês que acabam os sabem. desafios. Os desafios foram 5 desafios. Se vocês quiserem que a gente faça uma revisão aí das etapas, né? E se alguém tiver dúvida sobre o programa, a gente vê que tem muita gente aí que talvez entrou um pouco depois, fica a sugestão de vocês. No nosso cronograma estava dúvidas e encerramento. É isso, como a gente tem algum tempinho aí ainda, a gente pode deixar
para dúvidas gerais sobre o programa, se tem dúvidas sobre os tempos, né? Como é que está aí o planejamento, dúvidas sobre a inscrição. Gente, boa tarde. Eu entrei um pouco Boa depois, tarde. daí a pergunta que eu fiz foi relacionada a esse case da loja de produtos naturais, mas aí eu queria saber se a resposta foi direcionada apenas a isso, essa questão de que vocês não precisam da vitrine, mas enfim, de algo que dê uma traga informações sobre inteligência de mercado. Mas em relação aos outros cases, essa resposta foi geral? Por exemplo, eu só estou tentando entender para saber se eu consigo contribuir em algo. Aquele case acho que foi o último, que ela falou sobre fornecedores, a dificuldade de encontrar fornecedores. Um marketplace de fornecedores traria inclusive relatórios dos produtos que mais estão saindo, porque assim, os e-commerces que a gente faz tem os relatórios, pelo menos, do que ele está vendendo mais, do que está saindo mais, etc. E eu queria saber, para esse case, pelo menos, um marketplace seria útil. Eu ainda vou ver direitinho o site de vocês para entender melhor, né, já que eu cheguei um pouco depois. Então, resumindo, a pergunta é essa: se a resposta que deram foi direcionada apenas a esse case de lojas de produtos naturais, ou se foi como um todo, que realmente vocês precisam, todos os cases, vocês precisam de algo que dê informações mais sobre o mercado mesmo, não só sobre o negócio dele. Eu vou responder. Eu não conheço não conheço marketplaces na minha cabeça, assim, de fornecedores. É coisa nova, a gente quer isso aí, soluções inovadoras que visam atender um ou mais dos resultados esperados. Então, acho que faz sentido. Vale a pena você fazer uma investigação aí, o que é que existe de marketplace com relação a conectar fornecedores e empresas demandantes, o que é que existe aí. E, assim, se já existe, como pode fazer diferente, né? Que é um dos grandes objetivos da gente da encomenda tecnológica, é soluções inovadoras, né? Diferente do que existe. Então, eu acredito que vale muito, muito sim fazer uma investigação e isso pode ser uma boa ideia. E aí submete, certo? Isso. E dá uma olhada também no desafio 2. Pode ser que, não o e-commerce propriamente dito, porque para encomenda tecnológica precisa ter um grau aí de inovação, de risco para desenvolvimento. Mas vai que você tem aí, consegue adaptar ou ver que realmente, enfim, algum ponto. Então, o desafio 2 também pode ser uma boa para você. Pode submeter até 3, então... Mais alguém? Obrigada. Bruno, tu ia falar? Não sei, ele entrou e saiu. Depois veio o Felipe. Não sei. Vai, Felipe. Pessoal, só uma dúvida. Os desafios são bem complexos, né? Enfim, então, talvez não exista, enfim, por isso que até que a encomenda é tecnológica, né? Não existe uma solução pronta, né? Mas eu fiquei pensando aqui, faria sentido, há um case em empresa de dados, né? A gente até participou do primeiro ciclo. Minha dúvida faria sentido algum tipo de parceria com enfim, alguma outra startup, algum outro player que ajudasse, por exemplo, no processo de digitalização ou em outro desafio e que, enfim, indiretamente a gente também vai auxiliar no desafio de dados, efetivamente, né? Porque, por exemplo, porque quando a gente está falando de dados, a gente precisa que os dados sejam confiáveis, né? Então, que existam dados. Não tem como a gente ajudar um negócio por meio de dados se os dados não foram registrados. Então, não tem como. É impossível, sem dados, né? Então, minha dúvida porque existem N plataformas, né, no que tange MPS, né? E não tem como se integrar em toda essa infinidade de plataformas para extração de dados como um todo, né, para todo esse universo. Então, minha dúvida será que faria sentido algum tipo, se adequar ou fazer algum tipo de parceria com a plataforma já existente, que tem uma massa dessas MPEs já utilizando, ou parte delas, para daí extrair inteligência para essas MPEs e ajudar ela a direcionar para algum caminho, seja de marketing, vendas ou algo do tipo. Rafa, quer responder? Tá, Já me passou, eu respondo. Já me passou, eu respondo. Faz completo, assim, faz muito sentido. E essa também é uma das grandes intenções. Promover essa integração e possíveis consórcios de união de skills
para entregar soluções globais, assim, tá entendendo? Tipo, se você tem um conhecimento da tecnologia, não tem os dados, mas tem alguém que tem um e-commerce e que tem uma infinidade de dados, mas não tem a inteligência artificial, o engenho, tá entendendo? Mas ele tem uma base de clientes muito grande e com isso tem uma grande base de dados para ser analisado. Junta e aí vocês podem fazer algo com a entrega muito maior, uma entrega muito mais escalável e assim, primeiro para dentro da prototipação, do problema, teste aqui mais controlado, mas para fora também, para outros Sebras e para fora também do mercado. Não, perfeito. Eu perguntei isso mais porque permeia muito, né, a informalidade, ou como vocês até disseram em outros desafios, né, essa falta de digitalização. Então, como é que eu ajudo com dados se não existe essa digitalização? Então, meio que é a questão do ovo da galinha, né? Lembrando que a gente citou, principalmente no desafio 1 e 2, o NAM, tem alguns dados do próprio Sebrae, então algumas coisas podem ser, lógico, respeitando a lei de propriedade de dados, o LGPD, mas é possível sim ter isso. Tanto que no campo de inscrição, que vocês forem se inscrever, tem um campo parcerias, você pode colocar quais são as suas parcerias, tá? É possível sim. Obrigado, pessoal. Nada. Bruno, agora tu vai fazer a pergunta, eu acho que tu tinha caído, tu tinha voltado, aí, não era pergunta não, é porque eu vi tu desligando o microfone, eu fiquei sem saber se era pergunta. Não? Tá, não tô ouvindo não, porque tá desligado o microfone.